Que a graça desse Deus misericordioso e maravilhoso esteja com cada um de nós. Amém. O que seria deste prédio no qual nós estamos reunidos, ou sobre aquele onde você está também abrigado neste momento, se não houvesse uma estrutura capaz de suportá-lo? Se não houvesse uma base firme, um fundamento sólido? Certamente esse prédio não estaria mais em pé. Esse templo já teria caído. Construção nenhuma se mantém sem uma base firme. E quanto maior a obra, maior também a base que ela precisa ter. Vida nenhuma se mantém sem estar fundamentada, baseada em algo. E na medida que nós vamos crescendo, nós também precisamos estar bem alicerçados. Aliás, certa vez Jesus falou da diferença de um homem que construiu na areia e outro que construiu sobre a rocha, uma base firme. A hora que vieram os temporais, as ventanias, as tempestades, nós sabemos qual casa permaneceu em pé. E ele diferenciou essas pessoas, chamando uma de prudente e a outra de insensata, ou irresponsável, ou inconsequente. Uma construção sem base é só um monte de entulho a ser amontoado, ou prestes a cair no primeiro infortúnio. E uma vida, então? Pensem o que é uma vida sem um fundamento sólido. É uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida inconsequente. Por isso eu pergunto a vocês, queridos irmãos, quais são os valores em que você tem construído a sua vida? O que você anda semeando e cultivando? Quais são os seus últimos e os seus primeiros pensamentos do dia? Faça uma lista dos seus maiores tesouros. Eu arrisquei chutar 10 aqui. Desses tesouros que nós temos, imagine se vocês tivessem que riscar da vida de vocês 5 deles. Quais vocês tirariam? Amor, família, finanças, formação, amigos, vida, saúde, beleza, status e caridade. O que restaria? Mas imagine que vocês têm que tirar não 5, mas tirar mais 3. Quantos ficariam? E se de todos eles nós pudéssemos escolher só um, o que nós levaríamos? O texto de Apocalipse, lido há pouco pela Marilde, é um convite, mas também é um chamado assustador. Diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Vai chegar a hora das tempestades, vai chegar a hora de abrir mão, vai chegar a hora de deixarmos as coisas para trás e estar diante de Deus. Cada dia é um dia a menos, como diz o Christian, a cada manhã. O que você levaria na sua mala? Desses 10 itens, qual você gostaria de ter junto consigo? Só pode levar um. Assim vivia Martinho Lutero, apavorado diante dessa possibilidade. Ela lhe trazia o verdadeiro terror de consciência, e de fato o pecado, a culpa, as escolhas fazem isso com a gente, pois sabemos que todo débito exige um pagamento. Lutero viveu a sua juventude recebendo uma educação cristã, como muitos de nós aqui. Ele conheceu o Deus triuno, conheceu os mandamentos, foi um jovem bom e comportado. Ele levou muito a sério essa luta em viver uma vida santa para Deus. Ele perguntava à igreja: que mais eu preciso fazer para ser salvo? E lhe diziam: esforça-te,
ora, jejua, luta, mas tudo isso em vão. Então lhe disseram: se você quer ter plena certeza, entra no mosteiro, faça um voto de pobreza e santidade e você vai agradar a Deus. Lutero, inquieto, com medo, ansioso, desesperado, entrou no mosteiro. Fez tudo o que era prescrito lá: autoflagelo, penitências, votos, mas nada disso preenchia o seu coração. E ele não conseguia a perfeição nem a paz interior que tanto ele buscava. Pelo contrário, quanto mais ele lutava, maior ainda era o terror da sua consciência de estar diante de Deus. Ele aprendeu que desde o batismo, Deus começa o processo de salvação. Este era um ensino muito comum na época. No batismo, a criança recebia o perdão dos pecados, ou Deus derramava o seu amor. E depois a salvação da pessoa precisaria ser completada, precisaria ser concluída, merecida, fazer a sua parte, cumprir todos os pré-requisitos de Deus. As obras. As obras. Lutero descobriu que as obras mais afastavam de Cristo do que traziam as pessoas para perto dele. As obras eram o fundamento que atormentava, porque nunca eram suficientes, nunca eram 100%. O seu maior assombro era perder tudo e não ter nada. O seu pavor era um dia comparecer diante de Deus de mãos vazias, sem poder lhe oferecer alguma coisa. Mas vocês sabem que até hoje, quando eu pergunto para as pessoas se elas têm certezas da sua salvação, ou de que se morressem hoje iriam para o céu, bem pouquinhas dizem que sim. E dessas pouquinhas, 95% argumentam que é pelo motivo errado, que é por merecimento. Ou seja, parece que nós estamos nas trevas tanto quanto Lutero há 500 anos atrás ainda. Onde nós estamos fundamentando a nossa vida? Às vezes parece que é na areia também. Mas ao descobrir o plano da salvação, ao conhecer a justiça de Deus, que faz tudo para a salvação do pecador, Lutero escreveu: foi como se as portas dos céus estivessem abertas para mim agora. E um dos textos que ele se baseou foi Romanos 1,17, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como Deus revela a sua justiça a nós? Fazendo justiça, exigindo o preço que precisa ser pago por causa do pecado. E que preço é esse? Alguém pode pagar? E aí o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz a todos nós, e a mim também: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades se arrebentam com o vento. Em outras palavras, Deus está dizendo através do profeta: nossas obras não valem nada. E agora? Mas, sempre depois do mas tem uma verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 1 Pedro 1,18. Vós fostes comprado não com ouro e prata, mas com o sangue precioso de Jesus. E aí o texto de Romanos, há pouco lido, que diz assim: mas agora Deus já mostrou que é o meio pelo qual Ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei. Deus aceita as pessoas por meio da fé
que elas têm em Jesus Cristo. Romanos 3, isso. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita por meio de Cristo, que os salva. Pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado, perdoado pela fé, independente das obras da lei. Justificado significa que Deus me declara justo, assim como um juiz diante do réu que dá a sua sentença. Através de Jesus, Deus nos chama de justos pela fé no Salvador. Por quê? Porque Jesus assumiu o meu lugar. Jesus pagou a minha dívida. Jesus cumpriu a lei por mim. Jesus foi humilhado e foi morto por mim e por vocês também, como substituto. A obra dele, sim, é 100% certa. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. E eu pergunto a vocês, o que um morto pode fazer? Nada. E Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Voltemos às palavras do início da mensagem. O que restaria para vocês? Eu não deixei tão fácil assim. Deixei uma pegadinha, logicamente, aí. Tudo na nossa vida se vai. Mas o que resta? 1 Coríntios 13, 13. O apóstolo Paulo diz: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Tudo nessa vida vai passar. O que nós vamos levar é o amor. Qual é o amor que permanece? O amor pelos filhos? O amor pelo cônjuge? O amor da juventude? Que amor o apóstolo Paulo está falando? Que amor que deve nortear a nossa vida? E por alguma coisa ou por alguma pessoa? Este é o nosso fundamento. E é a partir daqui que nós começamos a nossa conversa. Lutero resumiu toda a mensagem da reforma nesta imagem. Um dia foi desafiado, que ele deveria fazer, e ele colocou o que no centro do nosso coração? Ele colocou a imagem da cruz. Porque o amor de Deus deve estar sempre no centro do nosso coração. A cruz deve sempre ocupar o centro da nossa vida, porque ela começa no batismo e termina no nosso sepultamento, na cruz. A cruz vazia lembra que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar um dia também. A igreja é igreja a partir da cruz, a partir de Cristo, que é o nosso fundamento. Uma igreja sem Cristo é um clube. E muitas pessoas pensam que a igreja é um clube mesmo, que tem que pagar a mensalidade, que vem quando quer, e perde o grande tesouro. A igreja é igreja por causa de Cristo. É como um hospital que precisa de profissionais da saúde, senão ele também perdeu o seu sentido. A cruz aberta, de braços abertos, lembra que todos os setores da nossa vida devem ser pensados a partir da mensagem que toma conta do nosso coração. A minha vida, a administração de tudo que Deus deu para mim, é um reflexo da cruz de Cristo em mim. É um reflexo do amor de Deus em mim. Prova qual que é o meu centro, qual que é o meu fundamento. Por isso eu digo a vocês nesta noite, cuidem muito bem daquilo que vocês ganharam. Cuidem muito bem de tudo isso que Deus presenteou a vocês, porque Ele dá isso por amor a cada um de nós. Mas sabemos que a beleza passa, os amigos se vão, a vida vai indo, a saúde vai perdendo o seu valor, vai perdendo a sua vitalidade, a caridade
vai perdendo o seu valor se nós confiarmos somente nela. Jesus é o centro que nos capacita. O nosso maior problema, Deus resolveu em Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo nos convida a nos revestirmos de Cristo. E a partir da fé nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Nós, estruturados, fundamentados, podemos ficar em pé. Viver a partir dessa certeza é viver na graça. É chegar diante de Deus sem nada, mas com tudo ao mesmo tempo. Um dia a nossa esperança se concretizará. E o apóstolo Paulo diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. A nossa esperança se concretizará. Será o dia que nós estivermos face a face com o nosso Deus. A nossa fé não vai mais ser necessária, porque estaremos desfrutando da essência do primeiro e verdadeiro amor. Por isso posso ter certeza, não das coisas que eu fiz ou que eu mereço para comprar o céu ou negociar a minha salvação. Eu posso ter certeza porque a minha vida está centrada em Jesus. E é nessa certeza que o salmista diz: eu vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. A vida do cristão é uma vida de louvor, é uma vida de gratidão, é uma vida a partir da graça, não do medo. E onde há amor, não há medo. A fé é vida que Deus dá a cada um de nós. E assim como a nossa vida, ela precisa ser alimentada diariamente. Muitos se tornam cristãos, conhecem a palavra de Deus, conhecem a salvação pela graça, mas aos pouquinhos vão desprezando, vão se afastando da palavra, dos sacramentos, dos cultos, da comunhão com os irmãos, do trabalho na igreja, e daqui a pouco eles se encontram com fé, mas sem nenhuma obra. Esses também perderam o sentido da sua vida. A esses Lutero advertiu e disse: a fé é ativa no amor. Amor sem ação é fingimento. É verdade que nós somos salvos pela fé, sem as obras da lei. Mas a fé necessariamente, naturalmente produz os seus frutos, porque ela não é morta. Por isso, meus irmãos, a doutrina da justificação está no centro da mensagem e deve estar no centro da nossa pregação e da nossa vida todos os dias. É a doutrina que, se for anunciada errada, a igreja cai. É o fundamento que tem que estar sempre em pé, daquele que pagou pelo nosso perdão. Tiago, capítulo 2, faz uma pergunta: você me diz que tem fé? Ótimo, mostre-me através das suas obras. E eu diria: mostre tua fé através do seu cristianismo. Mostre a tua fé sendo um bom cidadão. Mostre a tua fé sendo um bom cônjuge. Mostre a sua fé nos negócios, nas vocações que Deus te colocou. Preocupe-se com o próximo, porque é o próximo que precisa das boas obras. Deus não precisa delas. Por isso, somente a Escritura revela o plano da salvação de Deus. E nós não podemos perder esse tesouro de vista. Somente a graça em Jesus que nos abraça e nos acolhe mesmo pecadores, como o filho pródigo que voltou sujo e fedido para casa. Somente a fé pode se apegar à maravilhosa notícia do amor de Deus por nós. A graça, a Escritura e a fé, são elas que nos consolam, são elas que nos moldam, são elas que nos animam, nos motivam e também transformam a nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu digo a vocês, é o socorro presente em todo o tempo. Se o Filho libertar, vocês serão de fato livres. Caso contrário, serão escravos de si próprios e do pecado. E a fé, que está fundamentada em Cristo, o centro da rosa, a fé em Jesus nos ampare em todos os temporais da vida. E que esta fé seja ativa no amor a Deus e ao próximo. Que Deus abençoe cada um de nós. E que possamos voltar, colocando sempre no seu devido lugar aquele que deu a vida por nós. Amém.